Olá, no dia 13 de outubro eu estive fazendo novamente o lançamento do meu livro, álbum Lima Barreto, Fotos Literárias de Fatos Históricos, e no decorrer do lançamento houve uma conversa entre os autores, que era eu e o meu colega Ubirajara, sobre as nossas obras. Uma pergunta que foi feita a nós foi a respeito da visibilidade que nós pretendemos dar aos nossos objetos de estudo. No caso, o meu objeto é o próprio Lima Barreto, e a questão da atualidade deles, enquanto eles são atuais. Eu fiz algumas considerações sobre o Lima Barreto, abordando vários lados, várias facetas da obra dele e das ligações que ele tem com a realidade atual, e uma delas eu queria destacar aqui, porque tem a ver com o transcorrer desse dia, que é o dia do funcionário público. Segundo eu disse nessa minha resposta, o Lima Barreto foi, como muitas outras pessoas, especialmente as pessoas que tinham um certo nível cultural e que pertenciam a uma classe mais pobre e que pretendiam sobreviver de uma forma mais decente, ele teve uma entrada em funcionalismo público. Então ele foi um funcionário público, trabalhou no Ministério da Guerra, que seria atualmente talvez o Ministério do Exército, ou da Defesa, e ele foi amanuense, uma espécie de funcionário burocrático durante bastante tempo, foi a profissão principal dele, foi o principal trabalho dele, e as vicissitudes que ele passava como funcionário público tem muito a ver com que grande parte do funcionalismo passou na época dele e passa ainda hoje. Vocês vejam que ele era uma pessoa que teve uma família que foi sustentada por ele em grande parte do tempo. O pai dele enlouqueceu, a mãe dele faleceu quando ele ainda era criança, e ele e a irmã tiveram praticamente que segurar as rédeas da sobrevivência da sua família. E o Lima Barreto viveu sempre em condições precárias, com salário muito baixo, isso aí não é de se estranhar, e esse salário que ele ganhava e as condições de trabalho dele nunca permitiram que ele tivesse uma vida confortável, uma vida menos marcada por vicissitudes. Ele acabou se aposentando antes por alcoolismo também, e pelo fato de que ele não conseguia realmente uma adaptação social maior, ou melhor, ele não conseguia uma ascensão social maior, e esse emprego público foi uma sobrevivência, mas ao mesmo tempo foi uma subvivência, porque uma pessoa como ele, com o talento que ele tinha, com a capacidade de trabalho dele, merecia mais, na minha opinião, como muitos funcionários públicos, na minha opinião, também merecem mais, mas tanto ele como essas pessoas ficam condenadas a um cotidiano bastante difícil, a uma vida bastante complicada, sempre cercado por questões financeiras, questões de sobrevivência, questões de inserção social, e acabam levando uma vida bastante difícil, como tem agora. Eu acho que isso tem bastante atualidade em relação, inclusive nos dias atuais, a como o funcionalismo público é tratado publicamente, como ele é apontado, inclusive no imaginário popular, que o funcionário público, em geral, ele é um preguiçoso, ocioso, acomodado, alguém que realmente não cumpre suas funções. Então as funções dele também são funções mal exercidas, precárias, que não servem à população, coisa que eu discordo. Na verdade, no Brasil, na minha opinião, nós deveríamos ter mais funcionários públicos, deveríamos ter um funcionalismo público melhor e mais eficiente. Mas nós vemos que muitos discursos veiculados de eficiência profissional, na verdade, mascaram a vontade simplesmente de cada vez mais precarizar o serviço público, privatizar em benefício de empresas, de interesses que querem apenas mercantilizar aquilo que deveria ser os direitos da população quanto ao serviço público. Transporte, saúde pública,
né, o ensino público, várias outras coisas que foram conquistadas como direitos pela população e que agora estão sendo retiradas dela. Eu penso que o caso do Lima Barreto é bastante elucidativo na vida dele disso, e além disso, noutra coisa, ele como escritor sempre se voltou para essas questões que muitos outros escritores na época até desprezavam, ou passavam um tanto ao largo, ou passavam um tanto de viés, e ele tratou diretamente dessa necessidade. Quer dizer, vários personagens dele eram pequenos funcionários, eram pessoas que viviam em condições precárias, eram pessoas que não eram atendidas pelo serviço público da forma como deveriam. E a obra dele é um verdadeiro documentário de uma parte das vicissitudes que essas pessoas passavam. Ele, como funcionário público, não pode ser considerado um funcionário exemplar, né? Ele não recebeu nenhum tipo de menção honrosa, que eu saiba, no seu trabalho de funcionário público, nunca foi muito querido pelos seus superiores e talvez não tenha sido nem muito respeitado pelos seus colegas de trabalho, mas ele, como pessoa dessa condição, eu considero bastante importante e atual, porque ele levantou essa questão do funcionalismo público, não apenas, né, no que nós descobrimos biograficamente a respeito dele, mas também pelo que ele contemplou na sua obra. A obra dele contemplava essas pessoas e, inclusive, né, o drama desse funcionalismo. Por isso, nesse dia em que transcorre o Dia Nacional do Funcionário Público, eu acho que o Lima Barreto seria útil na questão de você somar vozes contra a política atual que está sendo implementada pelos grandes interesses que dominam o Estado brasileiro e que dominam a economia brasileira, de cada vez mais tornar o serviço público uma coisa vil, uma coisa destruída, uma coisa em ruínas, para justamente com as ruínas dele, sobre as ruínas dele, elevar-se vantagens em torno de interesses privatizantes, de interesses mercantilizantes. Haja vista a saúde pública, como tem sido tratada, haja vista o ensino público, como tem sido tratado, a questão do transporte, né? As estatísticas mostram que as despesas com transporte atualmente estão maiores do que as despesas que o brasileiro tem com alimentação. Isso é um dado interessante. Como as empresas envolvidas com o transporte conseguiram realmente mercantilizar de uma tal maneira e escorchar a população quando pensamos em relação a outros lugares em que o transporte público é bem mais barato, é bem mais prático e é bem mais eficiente do que aqui, né? Quem vive nas grandes cidades brasileiras vê o caos que é o transporte público e, ao mesmo tempo, é escorchado no preço das tarifas, né? nas tarifas, nas passagens e na condição dos veículos que são colocados à disposição. Isso aí seria um exemplo. Não podemos nos alongar sobre outros, porque nós demoraríamos horas falando. Mas eu acho que ele, como funcionário público e como escritor que contemplava as questões do funcionalismo, é bastante atual nos dias atuais, nos dias de hoje, vamos dizer, né? Bastante atual, porque nós precisamos de mais vozes que se coloquem contra isso, porque contra o funcionalismo público há uma grande conspiração, na minha opinião, tentando mostrar o funcionário público como alguém, como já falei, ocioso, como desinteressado, como preguiçoso, inclusive com a calúnia, não vamos dizer assim, nem calúnia, uma difamação seria, de que eles ganham salários astronômicos. Eu acho que quem ganha salários astronômicos são aqueles que estão na cúpula e que realmente não trabalham. Mas você lançar peixe sobre um setor muito maior, uma área, vamos dizer assim, um número muito maior de funcionários públicos que vivem em dificuldades financeiras o tempo todo e que agora estão sendo até escorchados cada vez mais nos seus direitos. Nós temos notícias cada vez mais de pessoas que estão sem receber salários há meses, né, tanto no setor privado quanto no setor, aí vamos voltar à questão pública, no setor público temos governantes que já não têm a menor cerimônia em negar o salário básico aos trabalhadores que estão
né, mobilizados nos serviços públicos a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, essa sem cerimônia, e ao mesmo tempo sendo bombardeados por vários boatos, várias falácias a respeito do seu favorecimento, da sua vida muito confortável, né, das propinas que recebe, das mordomias que tem, e que em grande parte é pura mentira, é apenas estratégia para cada vez mais destruir o serviço público. Eu acho que a voz de Lima Barreto deveria ser incorporada a tantas outras vozes que combatem contra a pauperização do servidor público e a destruição do próprio serviço público, que tanto bem, né, tem dado à população brasileira, mesmo precariamente, não por culpa dele, principalmente por parte de quem está no comando e que não quer que isso melhore. É essa aí a minha opinião. Um abraço para vocês todos, um bom dia do funcionário público.